Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, dando então sequência às nossas aulinhas de direito tributário, coração batendo forte aqui no seu futuro, quer ser advogado e advogada. Estamos dentro dos temas relevantes no Código Tributário Nacional, o estudo do CTN, e falamos então no final da aula passada sobre os sujeitos da relação tributária. De um lado, o sujeito ativo, que faz IEE, e do outro lado, o sujeito passivo, que recebe o IEE. Sujeito ativo, União, Estados, DF, municípios. Sujeito passivo sendo dividido entre contribuinte e responsável tributário. Ainda falamos da solidariedade e os efeitos dessa solidariedade. E dando então sequência ainda no sujeito passivo, olha o que é que nós vamos encontrar. A ideia da capacidade tributária. Lá no artigo 126 do Código Tributário Nacional, você vai encontrar três importantíssimas informações que determinam que a capacidade tributária passiva independe, não depende da capacidade civil das pessoas naturais. É o que já está lá estampado no inciso 1º. Ou seja, a capacidade tributária não se confunde com a capacidade civil. Eu até já havia comentado isso com vocês. Porque lá nas aulas de direito civil, você aprende a figura do absolutamente incapaz, relativamente e o plenamente capaz. Hoje, inclusive, nós temos como absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos. Entre 16 e 18 anos, ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que por uma causa transitória não puderem exprimir sua vontade e o pródigo, hoje compõem a figura do relativamente capaz e os demais plenamente capazes. Pois bem, para a minha disciplina, para o direito tributário, isso pouco importa. De modo que, se um absolutamente incapaz pratica o fato gerador de um tributo, ele vai ter que pagar por isso. Ainda que através do responsável tributário. É o clássico exemplo dos filhos, os menores, o baby shark, o absolutamente incapaz, que torna-se proprietário de veículos, proprietário de imóveis. Os pais vão acabar atuando na figura do responsável tributário e efetuando o pagamento, mas contribuinte continua sendo ele. Então, muita atenção a isso. Também no artigo 126, inciso 2, ele vai falar que também não depende de estar a pessoa restringida no campo de disposição patrimonial ou profissional. Rafael, não entendi. Eu vou lhe dar um exemplo ainda puxando do direito civil. Quando você então aprende a figura do pródigo. Quem é o pródigo? É o sujeito que sai dilapidando o patrimônio da família. Para evitar um desastre maior, a família então entra com ação de interdição e vai interditá-lo para que ele não possa, sozinho, praticar os atos da vida civil. Vai ter que ter alguém assistindo ele para verificar se está sendo feito de maneira correta. Vamos supor que, mesmo sendo relativamente, ele não procura esse assistente. E aquele pródigo acaba atuando sozinho e gerando efeitos tributários. Vendendo mercadorias, bens, recebendo valores. A pergunta é, ele pode depois alegar sua condição de pródigo para não querer pagar o tributo? Olha, eu até pratiquei esse fato gerador, mas eu não podia porque eu sou pródigo, então eu não pago. Foda-se, meu amigo, simplesmente foda-se. Porque você viu comigo lá na primeira aula a ideia de abstração da validade. O que aqui lhes digo, princípio do pecúnia. Pecúnia non olet. Pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Não importa a origem da relação, se ela foi lícita, ilícita, verdadeira, falsa, legal, ilegal, legítima, ilegítima, constitucional e inconstitucional. A origem não importa, o que importa é o fato gerador, o que nós também chamamos de natureza objetiva ou natureza econômica do fato gerador. A gente já discutiu isso aqui, então não pode. Do mesmo modo, ainda nesse artigo 126, ainda no inciso 2º, quando ele fala a limitação profissional. Quer ver o exemplo? Lá nas nossas aulas de ética, quem já está um pouco mais avançado vai lembrar, nós estudamos então os casos de incompatibilidade, tibilidade, que significa proibição total ao exercício da advocacia. Não pode advogar, nem mesmo em causa própria. Está próximo do sol. Se está próximo do sol, vai queimar. Rafael Novaes, queima? Não cabe com essa história, viu? Queimo não. Acaba com essa porra aí. Mas estou mais próximo do sol, sim, gente. Vou queimar, vou. Estou próximo do sol. Eu não posso advogar. Eu já fui advogado. Hoje não sou mais advogado. Se eu tiver algum problema, eu preciso contratar um advogado. Pois bem, imaginemos que mesmo com essa minha incompatibilidade, esta limitação profissional, já que eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
Mesmo com essa minha limitação profissional, eu começasse por debaixo dos panos, escondidinho, a advogar, protocolar, receber valores. A pergunta que não quer calar: eu teria que pagar um imposto de renda sobre esses valores? A União veio me cobrar. Eu digo, não, União, realmente eu ganhei. Ganhei mesmo. Mas eu não podia nem ter advogado. Aliás, os atos, segundo o artigo 4º, parágrafo único do Estatuto, serão considerados nulos. Dá nem para convalidar, para ajeitar. Então, eu não vou pagar imposto de renda. Foda-se, meu amigo. Pecúnia não vai pagar também. Veja que eu citei aqui um exemplo de limitação profissional, mas mesmo assim atuou, gerou efeitos tributários. Como já caiu em prova? Acredito que foi da FGV. Porém, eu acho que foi para concurso público. Não tenho certeza se foi para o exame de ordem, não. Mas uma questão que falava que um médico recebeu uma suspensão do Conselho Regional de Medicina, determinando que ele não poderia atuar como médico durante o prazo de 30 dias. Mesmo assim, ele recebeu a suspensão e foda-se. Foi consultar, prestando serviços e gerando o fato gerador do ISS, Imposto sobre Serviços. O município foi lá e cobrou. Aí ele em defesa disse, não, olha, realmente eu atuei, mas eu não podia não, então não vou pagar não. Ele está se valendo da própria torpeza. Não pode, vai pagar sim. Então mesmo que estivesse limitado no campo de atuação profissional. Beleza? E o artigo 126, ele ainda traz o inciso 3º, com a redação que diz que a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que se configure uma unidade econômica ou profissional. Rafael, eu não entendi. Imagina então que o sujeito quer comercializar produtos. Aí ele vai, monta a lojinha dele, mas nem se preocupa em ter CNPJ, junta comercial, livro, que nada, ele abre, bota mercadoria e toma e vender. Ele é uma pessoa jurídica regularmente constituída? Não. Vai ter que pagar tributos? Vai. Como? O auditor vai chegar lá, vai fazer por estimativa, vai lançar e ainda vai multá-lo porque ele não está regular, correndo até o risco de interditar aquele estabelecimento. Então percebam, gente, que o fato dele ser clandestino, dele não estar regularmente constituído, não lhe afasta do dever de pagar tributos. Porque vamos pensar, se só empresas regulares pagassem tributos e empresas irregulares não formalmente constituídas não pagassem, vocês acham que as empresas no Brasil que gostariam de ser formais? Não. Todo mundo ia partir para a informalidade. Dizendo informal eu não pago, então vou ser informal. Então cuidado com isso, beleza? Muita atenção. É exatamente a ideia da abstração da validade, o pecúnia non olet. Bom, seguindo a sequência, outro tema que já caiu em primeira fase da OAB diz respeito ao domicílio tributário que você encontra no artigo 127 do CTN. Antes de mais nada, qual é a importância de um domicílio tributário? É importante para o fisco? Claro, para que o fisco possa mandar a cobrança no endereço certo, para que o fisco possa fiscalizar estabelecimentos corretos. É importante também para o contribuinte? Também. Por quê? Porque o contribuinte tem que ter pleno conhecimento de sua vida fiscal, está recebendo o boleto no lugar certo para assim poder firmar o pagamento de maneira correta, em tempo hábil, livrando-se de pagar penalidades. Então é bom para todo mundo. Quando você analisa a ideia de domicílio tributário, é bom para todo mundo. Mas então nós temos que compreender o que diz o artigo 127. O artigo 127 já começa com uma grande pegadinha. E aqui eu não vou nem perder tempo, eu já vou direto dar a resposta. Ele começa com uma grande pegadinha, pode abrir aí o 127, que ele traz 3 incisos. No inciso 1, ele vai falar de pessoas naturais, pessoas físicas, onde é que seria então a residência delas. Aí lá ele diz, né, ele fala na residência habitual ou centro habitual de suas atividades. No inciso 2, ele vai falar de pessoas jurídicas, de direito privado, as empresas. E ali ele vai falar em sede ou qualquer um de seus estabelecimentos. E para a pessoa jurídica de direito público, ele fala qualquer uma de suas repartições. Inciso 1, 2 e 3. Mas onde nós vamos encontrar a regra? Cuidado, gente, a regra está no próprio caput, o começo do artigo 127. Porque ele chama a incidência do inciso 1, 2 e 3 na falta de eleição. Pode reparar o que diz o comecinho do artigo 127. Ele diz que na falta de eleição do domicílio tributário pelo contribuinte, né, pelo representante, é que vai ser adotado aqueles ali. Então quer dizer, Rafael, que a regra é o domicílio eleitoral onde eu vou votar? Claro que não, criatura de Deus, misericórdia. Não tem nada a ver com eleição aqui não.
É onde ele escolhe, onde ele opta. Olha, eu tenho 3 imóveis na cidade, mas eu passo mais tempo nesse. Porém, eu tenho uma secretária 24 horas, o secretário 24 horas nesse outro aqui. Então, por mais que eu passe mais tempo nesse, é melhor mudar para esse daqui. Então ele vai lá e escolhe, olha, eu quero que meu domicílio tributário venha a ser tal lugar. Isso acontece comumente não com pessoas físicas, pessoas naturais, mas geralmente com pessoas jurídicas de direito privado, empresários. Imagina aí que o sujeito tem estabelecimentos em todo o país, mas aí ele coloca, concentra sua estrutura administrativa na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Aí ele vai lá na secretaria de todos os estados, de todos os municípios e diz: meu domicílio fiscal, eu quero que venha ser tal escritório situado em tal prédio lá na Avenida Paulista. Pronto. Então, a primeira opção é ele escolher. Caso não exista essa escolha, é que vai se utilizar aqueles requisitos dos incisos primeiro, segundo e terceiro. Pessoa física, pessoa jurídica, direito privado e pessoa jurídica, direito público. Rafael, mas eu estou observando aqui que o parágrafo primeiro desse artigo 127, ele diz que se não for possível aplicar os incisos, vai ser considerado então o local dos bens ou atos, fatos que deram origem à tributação. Exato. Não conseguiu aplicar os incisos. Onde é que aconteceu aquela relação, aquela negociação? Então vai ser naquele lugar. Onde é que está o bem? Notadamente para bens imóveis, está ali. Então vai ser aquele local, o domicílio. Beleza, Rafael. Então só aplica os incisos se não existir eleição. Se existir eleição, bota eleição. Se não existir, aplica os incisos. Se não der para aplicar os incisos, aplica o parágrafo primeiro. Agora, imagine que o sujeito de maldade, na maldade, ele resolve escolher o fim do mundo para ser domicílio tributário só para dificultar a arrecadação, só para prejudicar a fiscalização. Eu vou colocar o fim do interiorzaço, do cacete aqui, no meio das brenhas. A autoridade, então, pode recusar esse domicílio eleito? Pode. E aí, então, aplicaria-se o quê? O parágrafo segundo diz que já aplicaria o parágrafo primeiro. Não, gente, porque o parágrafo primeiro diz que só se aplica se não couber os incisos. Então aplica os incisos. Rafael, eu entendi porra nenhuma. Calma. Vamos facilitar a vida de vocês? Olha aí, um pedaço do meu livro, O Direito Tributário Facilitado. Então, olha aí, facilitando. Sequência seguida na ausência de eleição ou sua recusa. Olha aí. Ou seja, peguei o artigo 127 e mastiguei aí para que você possa entender. A ausência de eleição. Não escolheu, ou então escolheu, mas foi recusado pelo fisco, porque dificulta. Qual é a sequência que deve ser usada? Se for pessoa física, a pessoa natural, a regra é a eleição. Mas não elegeu não, Rafael, ou então foi recusado. Então, residência habitual, onde ele mora, ou centro habitual de suas atividades, onde trabalha. Não foi possível localizar não, foi não? Tudo bem. Situação dos bens ou local da ocorrência dos atos, fatos que deram origem à tributação. E se for uma pessoa jurídica de direito privado, aí vai ser a eleição. Rafael, mas não escolheu não, ou então foi recusado. Vai ser a sede, ou cada um de seus estabelecimentos. Não foi identificada a sede nem os estabelecimentos. Tudo bem. Situação dos bens ou local da ocorrência dos atos e fatos que deram origem à tributação. E se for pessoa jurídica de direito público, eleição, mas não escolheu, ou então foi recusado. Qualquer de suas repartições, sem problema. Não acharam repartições? Então, situação dos bens ou local da ocorrência dos atos e fatos que deram origem à tributação. Então, isso aqui foi apenas uma forma lúdica de tentar lhe ajudar, né? Uma forma visual, melhor, de tentar lhe ajudar a compreender isso, beleza? Bom, avançando. Considere que Luiz é um andarilho civilmente capaz e não elegeu nenhum lugar como seu domicílio tributário. Ou seja, ele está falando de Luiz, está falando de pessoa natural, está falando de pessoa física, eu já posso tirar a pessoa jurídica de direito público e já posso tirar também aqui, né? Opa, calma. Já posso tirar a pessoa jurídica de direito público e de direito privado, né? Ou seja, a pessoa física. Aí disse, não elegeu como seu domicílio tributário. Não elegeu. Aí diz, não tem domicílio civil, nem residência fixa e não desempenha atualmente atividade em endereço certo. Ou seja, não tem residência habitual, não tem centro habitual de suas atividades. A partir da hipótese apresentada, de acordo com o Código Tributário Nacional e no silêncio da legislação específica, assinale a afirmativa correta.
Letra A. Luiz nunca terá domicílio tributário? E aí? Bom, se não foi aplicado eleição, residência habitual, situação dos bens, gente. É um atos, fatos que deram origem à tributação. A letra B diz: o domicílio tributário de Luiz será o lugar da situação de seus bens ou da ocorrência do fato gerador. Letra B de bombom de chocolate. Acabou. Letra C diz: o domicílio tributário de Luiz será necessariamente a sede da entidade tributante? Não, gente, claro que não. É da pessoa física, não é da pessoa jurídica de direito público, não. Letra D: o domicílio tributário de Luiz será a residência de seus parentes mais próximos. É o lugar da situação de bens de Luiz. Não. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. Vejam, é um conhecimento técnico, né? E aí você acaba pensando, poxa, direito tributário é muito difícil. Não, ele é mal compreendido. Porque bastou a gente fazer uma análise rápida aqui que você já soube identificar com esse esqueminha, com esse facilitador que eu aí coloquei. Temos ainda mais uma questãozinha para trabalhar aqui com vocês. Vamos lá, então, na tela. Pedro tem 3 anos de idade. Opa, ele é um absolutamente incapaz para fins do direito civil. E é proprietário de um apartamento. Opa, se ele é proprietário, ele é considerado o quê? Contribuinte. Foi ele que praticou o fato gerador de maneira pessoal e direta. Se ele é proprietário, ele está lá registrado no cartório de registro de imóveis como dono. Tem que pagar o quê, meu amigo? IPTU. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, por meio do envio de carnê de cobrança ao seu endereço. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recursos suficientes para tanto. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Pedro, assinale a afirmativa correta. Gente, vejam, se Pedro ele só tem 3 anos de idade, ele é um absolutamente incapaz. Significa o quê? Que nessa situação, quem vai ser considerado contribuinte? Pedro ou os pais? Pedro é contribuinte ainda, foi ele que praticou de maneira pessoal e direta. Mas ele não tem o necessário discernimento para pagar o tributo, 3 aninhos de idade, muitas vezes nem economia própria tem. Ele ganhou por herança isso aqui. Quem é que vai ter que atuar? Os pais. Como contribuintes é? Não. Como que? Responsáveis tributários, aquele terceiro que foi chamado. Então, é responsabilidade tributária de terceiro. Artigo 134, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então, cuidado, os pais atuam como responsáveis, tá bom? A letra A diz: os pais de Pedro devem pagar o tributo na qualidade de substitutos tributários? Não, gente. Letra B: o fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida. Misericórdia, né? Daqui que for esperar 18 anos, já teria então decaído ou prescrito. Letra C: os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiros. Letra C de chocolate é a nossa alternativa correta. A letra D diz: o fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU. Gente, os pais de Pedro são contribuintes, é? Não, eles são responsáveis tributários. Ufa, terminamos a parte inicial sobre sujeitos da relação tributária, sujeito ativo e sujeito passivo. Mas quando nós falamos em sujeito passivo, eu disse para vocês que o sujeito passivo se divide entre contribuinte e em responsável tributário. É exemplo dessa questãozinha aí que nós já respondemos. O que é que eu preciso de vocês a partir de agora? A gente deve analisar os casos de responsabilidade tributária previstos no próprio Código Tributário Nacional. Sim, meus queridos, existem casos específicos, cases que o próprio CTN trabalha, estabelece e cai que só em prova da primeira fase do exame de ordem. Então presta bem atenção a isso. O primeiro desses casos é a responsabilidade por sucessão na aquisição imobiliária. O que eu vou mencionar com você nesse momento não serve apenas para a sua prova de primeira fase do exame de ordem, mas sim serve para a sua vida. Presta bem atenção, é para a tua vida isso aqui. Como assim responsabilidade na aquisição de imóveis? Todas as vezes que você vai adquirir um imóvel, presta muita atenção com isso. Porque eu adquirir esse imóvel, em regra, você também estará adquirindo as dívidas tributárias sobre o imóvel. Não é das pessoas que já moraram lá, mas sim do imóvel. Rafael, não entendi. Se aquele imóvel está devendo IPTU, ITBI, contribuição de melhoria, taxa de coleta domiciliar do lixo, e você comprou, parabéns, tomaste no paperoquide, compraste também a dívida. Então, isso aqui que eu estou falando não serve apenas para a sua prova, mas para a sua vida.
Vamos supor que alguém está te oferecendo um imóvel por R$ 400 mil. Você foi lá na prefeitura com o numeral, o sequencial, e percebeu que esse imóvel tem R$ 100 mil de dívida. Negocie. Diz, olha, tu está me oferecendo por 400, mas tem 100 mil de dívida. Se eu adquirir, eu vou estar comprando essa dívida. Então só pago 300 e assumo a dívida. Porque senão você vai pegar e bomba. Então cuidado, tá bom? É o que diz o artigo 130. Porém, existem duas exceções aqui. E geralmente em prova de primeira fase do exame de ordem, você vai concordar comigo, eles não costumam cobrar apenas a regra, mas as exceções até para saber se você domina a regra. Então tome cuidado, viu? A regra, ao adquirir um bem imóvel, estará adquirindo as dívidas tributárias dele. Mas existem duas exceções, não é isso? Vamos tentar entender. Olha as duas exceções. Primeiro, prova da quitação. Prova da quitação? Como assim? Presta muita atenção no começo, meio e fim desse exemplo que você vai entender. Que, aliás, está até na parte finalzinha. A parte final do artigo 130 você vai encontrar isso. Mas preste atenção. Nós sabemos que a transmissão de bens móveis, dá-se pela mera tradição. Você me entrega o dinheiro, eu lhe entrego o bem e acabou. Artigo 1226 do Código Civil. Agora, nós sabemos que a transmissão de bens e imóveis, essa daí, por sua vez, requer um ato formal e solene perante o cartório de registro de imóveis. Você somente se torna proprietário de um bem se você estiver constando lá no registro público como proprietário dele. Artigo 1227, artigo 1245, né? Artigo, acho que é o 1245 do Código Civil. Tem que estar lá, meu amigo. Você tem que estar no cartório de registro de imóveis. Tem que estar como dono. Então, para transmitir, tem que ser perante o tabelião, aquele ato formal e solene. Imagina então que você, ao adquirir aquele imóvel, ou tem a intenção de adquirir o imóvel, você vai lá na prefeitura, exatamente seguindo minha orientação. Só, eu quero saber se o imóvel tem dívida aí. Qual é o número dele, o sequencial? Aí, sei lá, x, não sei o que, papapá, tal, 1, 2, 3, 4, 5. O funcionário colocou e disse, olha, ele está dizendo aqui que não tem nenhuma dívida, não. Ah, não tem nenhuma dívida? Não, pelo menos nesse momento não tem nenhuma dívida lançada, alimentada no sistema. Não tem? Sim, nesse momento não. Mas você lembra que o prazo decadencial é um prazo de 5 anos. Talvez a dívida até já exista, ela só não está alimentada, lançada no sistema da prefeitura. Aí você dita daquele quadro e diz, ó, fala o seguinte, eu preciso então de uma certidão. Me dá uma certidão dessa? O funcionário, ok, imprimiu ali aquela certidão, coloca aqui naquela data, assinou, não tinha dívida. Você pegou a certidão, levantou o sovaco, aqui ó, a axila, né? O sovaquinho, levantou, botou aqui debaixo, aí, aqui ó, debaixo do braço. Vai você e o vendedor lá pro cartório, né? Aí, pois não, é compra e venda aqui e tal, tabelião ok e tal. Vai fazer lá o título de que você agora é o dono. Enquanto ele tá lá redigindo, você começa a conversar com o vendedor. Rapaz, tu viu esse jogo do Paris Saint-Germain ontem, Neymar caiu de novo. Rapaz, a novelinha ontem tava era boa, fulana meteu a faca em ciclana, pegou o marido dela, fugiu, não sei o quê, e tem kkk, não sei o quê. E o tabelião aqui, ó. Até que em determinado momento, o tabelião diz, senhoras, preciso da certidão atualizada para saber se tem dívida. Aí você, opa, levantou o sovaco, a axila, o braço, pegou a certidão e aqui, ó, tabelião, Tonho. O tabelião olhou e viu, realmente aqui não tem nenhuma dívida não. Demonstrando nesta data que não não existe qualquer dívida tributária lançada em relação ao imóvel. Pô, assinou. Você pegou seu título e foi para casa. Feliz da vida, eu sou dono, porra. Vamos supor que no outro dia foi alimentado no registro da prefeitura uma dívida anterior do antigo proprietário. A pergunta que não quer calar. Você vai responder por ela? Não. Por que não? Porque você comprou de alta boa-fé. Você viu que não tinha nenhuma dívida. E você fez mais. Você pediu para que o tabelião colocasse aquilo ali no título. Geralmente os tabeliões sempre pedem essa certidão. Então, meu amigo, essa dívida passada não é sua, é do anterior. Ele que se foda para pagar. Mas você ficará com o imóvel livre e desembaraçado. É exatamente essa primeira situação. Prova da quitação. Agora, cuidado, viu? Que os caras são sacana, velho, na hora da prova. Você pode brincar com isso. Como assim? Tá você ali, ó, com a certidão debaixo do sovaco. E conversando, rapaz, novela, rapaz, tu viu o jornal ontem, confusão do cacete que teve não sei aonde. O tabelião tá com algum problema pessoal na carta dele de dinheiro.
com a cabeça no mundo da lua, fez o registro e esqueceu de lhe pedir a prova da quitação que permaneceu no seu sovaco. Lhe deu o título, você foi para casa, feliz da vida. Aí quando chegou em casa, que você vai ter que abrir o braço para tomar banho, né? Levantar o sovaco, aí você, a certidão. Aí você, eita, tô com a certidão da prefeitura, tô com a do tabelião, nem pedi para colocar. E agora? Problema não, deixa as duas juntas. Se no outro dia aparecer essa dívida, tomaste, sabe aonde? Já sabe aonde, né? No Paperoquide. Cuidado, gente, não basta a prova de quitação debaixo do seu sovaco, não. Tem que ser a prova de quitação perante o cartório de registro de imóveis. Então, muita atenção a isso. É a primeira exceção. E qual seria a segunda exceção? A aquisição em asta pública. O bom e velho leilão judicial. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. É o leilão judicial. Imagina que aquele imóvel tem 200 mil de dívida. O município foi, notificou o cara, IPTU, juro, multa, ITBI, um cacete lá. O cara recebeu do município e foda-se. Aí o município disse, escreveu em dívida ativa, CDA, certidão de dívida ativa, entrou com a execução fiscal, o cara foi citado e não quis pagar. O oficial de justiça vai fazer o quê? Penhora. Lembra que a gente montou no esqueminha? Uma penhora. Rafael, a penhora pode recair sobre o próprio imóvel? Pode. Rafael, e se for bem de família? A impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando for dívidas tributárias do próprio imóvel. Senão o sujeito ia colocar aquele imóvel como bem de família e ia dizer, não, nunca mais eu pago IPTU, que eu não vou perder o imóvel. Nem assim não. O artigo 3º da Lei 8.009, né, que é a lei lá de bem de família, ele vai falar exatamente isso. E essa impenhorabilidade não pode ser oposta quando for dívida tributária do próprio imóvel. Então o imóvel do cara foi penhorado, foi. Tá devendo quanto? 200 mil. E o cara continuou sem pagar. Não apresentou embargos à execução, como eu lhe mostrei, nem exceção de pré-executividade, nada. O que é que o juiz vai fazer? Vai designar uma asta pública, um leilão. Imagina que você agora aparece lá no leilão. Imóvel, leilão, lance. Tá no lance, você arrematou. 150 mil reais. Veja, o imóvel está devendo 200 mil de tributo. Você arrematou por 150 mil. E agora? E agora, esse valor vai servir para pagar a dívida. Mas ainda ficou um passivo, um negativo de 50 mil. Você, novo proprietário, vai responder por ele? Não. O artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional diz que nesse contexto, nessa situação, você só responde pelo preço da arrematação. Você não responde por nada que exceda a isso daí. E o fisco vai ficar no prejuízo? Infelizmente vai. Ou então o fisco vai atrás do anterior proprietário, outros bens dele. Mas você só se responsabiliza pelo preço da arrematação. Então, muita atenção a isso. Bom, avançando. Para bens móveis, gente, bens móveis, você encontra a mesma regra, tá? A aquisição ou remissão de bens móveis, lá no artigo 131, inciso 1. Ou seja, se você adquirir um bem móvel, um carro, uma moto, que está devendo tributos, IPTU, IPTU o quê, Rafael? IPVA, você também vai estar adquirindo. O detalhe é que ele fala aqui em remissão, só que essa remissão aqui, gente, é remissão com C cedilha, viu? É a remissão do Código de Processo Civil, não tem nada a ver com perdão da dívida não, viu? Essa remissão aqui é aquela situação em que a ascendente, descendente e cônjuge podem salvaguardar um bem que está sendo levado a uma asta pública. Oi? Aquele bem está sendo levado, o veículo, por exemplo, está sendo levado a um leilão, porque está devendo IPVA. Aí para não ir ao leilão, antes do leilão, o próprio familiar diz, não, eu pago. Pago, eu quero que fique para mim o veículo. Agora vai ter que pagar com as dívidas tributárias, todas, só isso. E a sucessão causa mortes? Isso aqui é muito legal. Primeiro você tem que ler o inciso 3, para depois ler o 2, viu? Só fica a dica aí. Não há mistério, não há dificuldade. Meu Deus, como isso é difícil. Bem simples, vê. O direito civil diz que não existe patrimônio sem dono. Se a pessoa morrer, morreu. Nasce a figura do espólio, um conjunto de bens, direitos, deveres do decujus. Abre-se o processo de inventário representado pelo inventariante. Beleza? Imagine que o sujeito estava vivo, morreu e deixou dívida. Durante o processo de inventário, meu amigo, as dívidas passadas, as dívidas que estavam em aberto, quem vai responder por elas? O espólio. Sim, responde pelas dívidas tributárias. As dívidas passadas. Rafael, e as dívidas durante o processo de inventário? Novo IPTU, novo IPVA. Aí, meu amigo, o espólio ele é contribuinte, que ele está praticando esses novos fatos geradores. Ele responde pelo passado, quando o cara estava vivo e não pagou. O espólio responde. Pio.
Acabou. Um processo de inventário é para ter começo, meio e fim. No fim, quando se descobrem os filhos que o sujeito tinha, né? Fora do casamento, cabra safado, né? Enfim. Brincadeiras à parte, quando se descobre os herdeiros, que vai fazer a divisão do patrimônio, divide o patrimônio, divide. Cada um está com o seu patrimônio agora. Mas vamos supor que depois da divisão, perceberam que tinham tributos que não foram pagos. Eita, e foi. Foi. O espólio não pagou, esqueceu, ou o sujeito estava vivo, quando vivo, não pagou. Mas já foi feita a divisão do patrimônio. Foda-se, meu amigo. É chamado. Se não tiver prescrito, decaído, é chamado sim. Quem será chamado? Os herdeiros e o cônjuge meeiro para pagar. Agora, vão pagar de forma proporcional a um quião hereditário que cada um recebeu. Se um recebeu mais, é chamado a pagar mais. Se um recebeu menos, é chamado a pagar menos. Então, cuidado. Espólio responde, herdeiros também até o limite desse quião hereditário. Ufa! Antes de finalizar essa nossa aula, uma determinada questãozinha aí, ó. Questãozinha boa pra gente. Determinada pessoa vem arrematar de imóvel em leilão. Olha aí, arrematou, gente, em leilão judicial. Ocorrido em processo de execução fiscal para cobras de IPTU, vem a sofrer a exigência do saldo devedor da execução não coberto pelo preço da arrematação. Essa exigência é, ora, estão exigindo dele o saldo devedor que não foi objeto. Ou seja, naquele meu exemplo, deu o lance de 150 mil, a dívida era 200, aí estavam cobrando os outros 50 mil que faltou. Tá certa essa exigência? Letra A, legal. Já tá errado, né? Pois o arrematante é sucessor do executado em relação ao imóvel e em sua pessoa física ficam subrogados os créditos dos tributos incidentes sobre o mesmo imóvel. Não, gente, falso. Letra B, ilegal. Ok. Pois o crédito do exequente se subroga sobre o preço da arrematação, exonerando, retirando o arrematante quanto ao saldo devedor. Letra B, de bombom de chocolate. A letra C diz legal, pois o valor pago ao arrematante não foi suficiente para a cobertura da execução. Paciência, né? Por isso que a gente falou que seria uma exceção. E letra D, legal, pois a arrematação não pode causar prejuízo ao fisco. Paciência também. O fisco que vai atrás do anterior, então, para não ter prejuízo. Sabe o que eu acho arretado essa questão? Perceba, tá você lá na hora da prova, vou fazer a prova. Peguei a questão aqui, a arrematação. Vamos dar uma olhadinha na questão. A letra A diz o quê? Olha você, vê. Olha o que você está pensando. A letra A diz o quê? A letra A diz legal. A letra C diz legal. E a letra D diz legal. Ora, a única que não diz legal é a letra B. Então, evidentemente que essa daqui está toda errada. Só pode ser letra A, C ou D. Tomasse aonde? No papel-kid. Porque é exatamente a única que diz ilegal, é a única correta, gente. Letra B de bombom de chocolate. É quando você pensa que a maioria que vai vencer, fizeram de sacanagem, viu? Bota legal, legal, legal. Só um ilegal. Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aulinha, mas ainda não saímos do tema da responsabilidade. Na nossa próxima aula, vamos dar entrada no tema da responsabilidade empresarial. Tema muito bom, bacana e que costuma cair em prova de primeira fase do exame de ordem. Eu aguardo todos vocês. Até lá!